Nem toda oração por cura traz o resultado esperado, e isso é algo que muitos evitam dizer. Em um momento de desespero, é comum correr para a fé e dobrar os joelhos, esperando que o milagre venha imediatamente. Mas e quando isso não acontece? Será que houve falta de fé? Será que Deus se esqueceu? Ou será que há fundamentos espirituais que não foram considerados antes de se iniciar a oração? É sobre isso que vamos conversar aqui hoje, com profundidade, verdade e reverência. Imagine a seguinte cena: uma mulher chamada Clara, de 67 anos, cuidadora de idosos aposentada, está em seu quarto orando intensamente por sua neta que acaba de ser diagnosticada com uma enfermidade rara. Ela passa horas ali, em jejum, clama, chora. Mas os dias passam e nada muda. No desespero, ela começa a questionar sua fé, sua caminhada com Deus e até mesmo o poder da oração. Mas será que Clara sabia o que estava por trás da doença? Será que ela compreendia as camadas espirituais envolvidas antes de orar? Vamos direto ao ponto. Existem 5 verdades espirituais que devem ser consideradas com discernimento e humildade antes de qualquer oração por cura. Não se trata de fórmulas ou regras mágicas, mas de fundamentos espirituais que podem mudar completamente a maneira como nos relacionamos com o sofrimento, com a fé e com o Deus que cura. A primeira verdade é simples, mas muitas vezes negligenciada. Nem toda doença tem origem física. Sim, vivemos em um corpo sujeito ao tempo, ao desgaste, aos acidentes e à genética. Mas há males que são espirituais, emocionais ou até mesmo consequências de caminhos errados trilhados ao longo da vida. Em outras palavras, há enfermidades que são sintomas de algo mais profundo, como rancor guardado, falta de perdão, inveja, orgulho, ou até maldições que passaram despercebidas. Quando oramos sem buscar discernimento sobre a origem do mal, estamos tratando apenas os sintomas e não a raiz. Vamos lembrar de uma história bíblica que poucas vezes é lida com atenção nesse aspecto. Jesus certa vez encontrou um homem no tanque de Betesda, doente há 38 anos. Ele o curou, mas depois disse algo curioso: "Não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Isso nos mostra que naquele caso havia uma ligação direta entre pecado e enfermidade. Não é para sair julgando ninguém doente como pecador, mas sim para nos lembrar de que existem sim males que têm origem espiritual e que uma oração eficaz exige revelação e arrependimento. Clara, a cuidadora, não havia considerado isso. Segunda verdade que precisamos entender é que a fé do intercessor é tão importante quanto a fé do enfermo. Às vezes, colocamos toda a responsabilidade na pessoa que está sofrendo, como se ela tivesse que ter uma fé inabalável no meio da dor. Mas e quem ora? Está orando por obrigação, por pressão social? Ou realmente acredita que Deus ainda faz milagres? É necessário que quem intercede o faça com autoridade espiritual, com vida devocional ativa, com humildade e, acima de tudo, com o coração limpo diante de Deus. O pastor Alan, de 49 anos, que antes trabalhava como técnico em eletrônica, compartilhou um testemunho interessante. Em uma visita ao hospital, ele orou por um homem com câncer terminal. Mas antes de orar, sentiu um incômodo profundo. Em silêncio, pediu ao Senhor que sondasse seu próprio coração e percebeu que havia mágoa ali contra aquele mesmo hospital, por uma situação do passado. Ele parou, se retirou por alguns minutos, orou, perdoou e só depois voltou para orar pelo enfermo. Poucos dias depois, o homem foi curado inexplicavelmente, para surpresa até dos médicos. A oração eficaz vem de um coração limpo, e é por isso que a terceira verdade espiritual é tão impactante. Deus não está comprometido com as nossas intenções, mas com o seu propósito. Isso significa que nem toda oração por cura será respondida com um sim, mesmo que a fé esteja presente, mesmo que o coração esteja limpo, e mesmo que a doença seja física. Por quê? Porque Deus vê o que não vemos. Ele sabe o fim desde
O início. Às vezes ele permite a enfermidade como parte de um processo maior, não como castigo, mas como ferramenta. Há vidas que só se rendem ao amor de Deus depois de uma dor profunda. Há corações que só quebram no vale. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque parece contraditória. Mas veja, o exemplo de Jonatas, um jovem de 22 anos que ficou paralítico após um acidente de moto. Durante 2 anos, amigos e líderes de sua comunidade oraram incessantemente por sua cura, mas ela não veio. No entanto, nesse período, Jonatas escreveu 3 livros, gravou dezenas de vídeos, inspirou milhares de pessoas com sua história e disse em entrevista: "Eu perdi o movimento das pernas, mas recuperei o movimento do céu dentro de mim." Ele não foi curado fisicamente, mas foi totalmente restaurado espiritualmente. Quando uma pessoa está enferma, todos correm para orar. A corrente de oração começa. Os grupos de mensagem se enchem de pedidos e há um clamor coletivo que sobe aos céus, mas raramente se para refletir. Quem está orando por essa pessoa tem autoridade espiritual para isso. Sim, este é um ponto muitas vezes ignorado, mas absolutamente crucial. Não se trata de hierarquia eclesiástica, nem de posição em algum ministério, mas da integridade, da comunhão e da profundidade da vida espiritual daquele que intercede. Vamos imaginar o caso de Gustavo, um jovem de 31 anos que trabalha como motorista de aplicativo. Ele foi diagnosticado com uma enfermidade pulmonar grave. Sua irmã, Bruna, começou a reunir amigos para orar por ele todos os dias à noite. No entanto, algo curioso começou a acontecer. Quanto mais oravam, mais Gustavo piorava. Em um momento de frustração, Bruna procurou um líder espiritual mais experiente que com sabedoria lhe disse: "Às vezes a questão não é o quanto você ora, mas o que está por trás da oração. Está vindo de um coração em paz ou de uma alma em guerra? A oração por cura não é um ritual. Não é como colocar um copo de água em cima da Bíblia e esperar milagres. Ela é fruto de relacionamento com Deus, de intimidade, de santidade de vida. Há pessoas que oram com os lábios, mas vivem com o coração distante de Deus. Como isso pode gerar autoridade espiritual? Não pode. E por isso muitas orações não passam do teto. Elas soam bonitas, emocionam quem ouve, mas espiritualmente são vazias, ocas, sem força para mover o invisível. Lembre-se, a Bíblia nos mostra que até mesmo os discípulos de Jesus, em um determinado momento, não conseguiram expulsar um demônio de um menino. E quando perguntaram o motivo, Jesus respondeu: "Essa casta não sai senão com jejum e oração." Ou seja, há níveis de batalha espiritual que só são vencidos por quem está preparado. Quem ora por um enfermo está entrando em uma batalha, e não se entra em batalha sem armadura, sem jejum, sem disciplina espiritual, sem renúncia. A quarta verdade espiritual, portanto, se revela nesse ponto. A oração por cura precisa de cobertura espiritual e preparo pessoal. Não é simplesmente desejar que a pessoa fique bem. É entrar em um terreno de confronto contra o que oprime, contra o que adoece, contra o que escraviza. E isso requer estar em posição espiritual de autoridade. Um intercessor que vive de forma rasa com Deus é como um soldado que vai para o campo de batalha com uma espada de plástico. Agora, imagine o impacto que essa verdade teria na vida de tantos que oram com sinceridade, mas sem preparo. Não estamos aqui para condenar ninguém. Deus honra corações humildes, mas há uma diferença entre sinceridade e maturidade. Uma pessoa pode ser sincera e ainda assim estar despreparada espiritualmente. E o amor de Deus nos convida a crescer, a amadurecer, a sair do leite espiritual e buscar alimento sólido. E aí chegamos à quinta verdade que muitos não gostam de ouvir. A vontade de Deus é soberana, e Ele não é obrigado a curar. Isso pode parecer duro à primeira vista, mas na verdade é libertador, porque nos tira das mãos o fardo de pensar que tudo depende da nossa fé ou das nossas palavras.
Deus cura porque é bom, não porque foi convencido. Ele age por amor, por propósito e às vezes por mistérios que só entenderemos na eternidade. A fé não é uma moeda de troca, não é um botão que pressionamos para que Deus faça o que queremos. A fé verdadeira confia mesmo quando a resposta é não, mesmo quando a cura não vem, mesmo quando a dor continua. E isso é o que mais glorifica a Deus. Uma fé que não depende do milagre para continuar crendo. Uma fé que sustenta o espírito mesmo quando o corpo está fraco. Você já parou para pensar que, às vezes, a maior cura não é no corpo, mas na alma? Que há pessoas que passaram anos inteiros doentes, mas que se tornaram tão íntimas de Deus nesse processo que suas vidas foram completamente transformadas? Talvez você conheça alguém assim. Talvez seja você. Talvez essa seja a sua missão. Levar essa palavra de libertação para quem ainda está preso à ideia de que só existe milagre quando a doença vai embora. E agora, antes de seguirmos para o próximo bloco, quero abrir meu coração com você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para a sua vida, se você sente que está aprendendo algo novo e sendo edificado espiritualmente, eu quero te fazer um convite diferente. Se inscreva aqui no canal, mas não só por se inscrever. Faça parte dessa comunidade que busca crescer na fé com maturidade, com profundidade e com verdade. E deixa nos comentários algo muito importante. Se você já viveu uma experiência marcante ao orar por alguém enfermo, seja ela de milagre, de aprendizado ou até de frustração, seu relato pode abençoar outras vidas e gerar um ambiente de troca e cura espiritual. Aqui, cada história conta. Cada vivência importa. A maioria das pessoas, ao buscar oração por cura, acredita que o maior problema está no corpo. Mas o que a palavra de Deus revela, e o que a experiência espiritual confirma, é que muitas vezes o verdadeiro obstáculo está na alma. Há prisões internas, feridas não tratadas, pecados não confessados, mágoas escondidas, e essas raízes criam bloqueios espirituais que impedem a libertação completa. A enfermidade, em muitos casos, é só o sintoma visível de um coração que já adoeceu há muito tempo. Vamos observar a história de Daiane, uma senhora de 62 anos que vivia com dores constantes nas articulações. Nenhum médico conseguia descobrir a causa. Fez exames, trocou de profissionais, buscou terapias naturais. Até mesmo peregrinou em centros religiosos. Nada resolvia. Um dia, durante uma conversa informal com uma mulher mais jovem da igreja, Daiane compartilhou que há mais de 30 anos guardava rancor do irmão, que havia atraído em uma situação de herança. Ela nunca mais falou com ele desde então. Chorou, desabafou, orou. E nos dias seguintes, as dores sumiram. Aquilo que nenhum remédio havia resolvido foi dissolvido com um simples ato de perdão. Isso não significa que toda dor é causada por amargura, mas revela algo poderoso. Quando o interior é curado, o exterior muitas vezes reage. E não é coincidência. A Bíblia nos diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. É claro, está ali, preto no branco. A cura que vem pela confissão, pela humildade, pela abertura da alma. Mas muitos não querem tocar nessas feridas. Preferem orações rápidas a confrontos profundos. E por isso, continuam presos. Quantas pessoas pedem oração e dizem: ore por mim, estou doente. Mas não dizem: estou com raiva da minha mãe há anos. Ou estou viciado em pornografia. Ou ainda, tenho inveja das bênçãos alheias. Não dizem porque o orgulho ainda comanda, porque há uma barreira de vergonha que isola. Só que a cura verdadeira nunca acontecerá onde há ocultação. Deus cura o que é trazido à luz. E aqui surge a sexta verdade que precisamos entender antes de orar por um enfermo. A cura espiritual e emocional pode ser mais urgente do que a cura física. E muitas vezes, uma está ligada à outra.
Quem ora, precisa estar sensível ao espírito para perceber se há algo a ser tratado além do sintoma. E quem pede oração precisa estar disposto a se despir das máscaras e a deixar o Espírito Santo entrar em áreas escondidas. Isso exige coragem, porque às vezes a doença é um esconderijo conveniente. Pode parecer estranho, mas há casos em que a enfermidade se torna uma muleta emocional. A pessoa se acostuma ao cuidado, à atenção, à posição de vítima. Não quer ser curada, embora diga que quer. Quer conforto, não libertação. Quer consolo, mas não mudança. Isso é muito mais comum do que se imagina. Por isso, quem intercede por um enfermo precisa ter discernimento para saber quando a oração deve ser por cura física e quando precisa ser por revelação espiritual. Às vezes, a oração mais eficaz não é aquela em que se diz Senhor, cura o corpo, mas Senhor, mostra a raiz oculta dessa dor. Essa é uma oração ousada, porque ela toca o que está debaixo do tapete. E quem está disposto a isso, precisa entender que o processo pode ser desconfortável, mas sempre será libertador. E por falar em libertação, há também um aspecto espiritual que precisa ser mencionado aqui. Algumas doenças são sim causadas por opressão maligna. Isso não é misticismo, é Bíblia. Jesus expulsou demônios que causavam enfermidades. Ele discernia quando era apenas físico e quando era espiritual. Mas hoje, muitos preferem ignorar essa realidade. Acham exagero, acham ultrapassado. Só que o mundo espiritual continua ativo. E a opressão maligna é uma realidade que pode adoecer o corpo, destruir relacionamentos e corroer a alma. Nesses casos, a oração precisa ser de guerra. Precisa haver autoridade para expulsar, para quebrar pactos, para anular maldições hereditárias, para cortar vínculos espirituais com práticas ocultas. E mais uma vez, voltamos ao ponto anterior. Só tem autoridade quem vive em santidade, quem tem vida limpa diante de Deus, quem não se contamina com as mesmas trevas que tenta expulsar. E você, que está assistindo até aqui, como esse conteúdo tem te tocado? Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é uma ótima hora. Mas vou te pedir de um jeito diferente. Não se inscreva apenas por educação, nem por costume. Se inscreva porque você sente que precisa continuar essa jornada de crescimento espiritual. Porque essa comunidade é um lugar onde você está sendo alimentado, desafiado e acolhido. E agora me diga nos comentários, qual foi a cura mais marcante que você já presenciou ou viveu? Pode ter sido no corpo, na mente ou no coração. Sua história pode ser o testemunho que alguém precisa ouvir hoje. E juntos, vamos fazer desse espaço uma rede viva de fé, verdade e transformação. Existem orações que são feitas com fervor, com lágrimas, com gritos, mas sem direção. E é por isso que muitas vezes não geram fruto. Quando oramos por alguém enfermo, não devemos ser guiados pela emoção ou pelo medo da perda, mas pela revelação. Uma oração eficaz nasce do discernimento, não da histeria. Nasce da conexão com o Espírito, não do pânico humano. Quando oramos apenas por desespero, podemos estar colocando palavras vazias diante de Deus. Mas, quando oramos com propósito, a atmosfera muda. Vamos imaginar a história de Pedro, um jovem de 28 anos que ficou internado com uma infecção repentina e grave. A igreja começou a orar. Muitos clamavam, faziam vigílias, jejuavam, mas o quadro só piorava. Até que durante uma madrugada, uma mulher de oração chamada Noêmia teve um sonho. Viu o nome de Pedro escrito em um papel e uma corrente de culpa envolvendo aquele nome. Ao acordar, Noêmia orou de forma diferente. Não pediu cura, pediu clareza. E sentiu de visitar Pedro no hospital. Ao conversar com ele, descobriu que ele guardava um segredo sombrio de culpa por um erro cometido anos antes. Ao confessar e orar com arrependimento, no dia seguinte, os exames começaram a melhorar. A infecção regrediu, e Pedro saiu do hospital restaurado.
Essa história mostra uma realidade ignorada por muitos. A intercessão precisa ser específica, não genérica. Não se trata de repetir frases prontas como: Senhor, se for da tua vontade, cura. Isso é seguro demais e ao mesmo tempo vago demais. Jesus orava com autoridade, com propósito, com palavras que traziam libertação imediata. Quando ele encontrou o cego Bartimeu, não apenas disse: que você seja abençoado. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Isso revela algo poderoso. Mesmo diante do óbvio, Jesus quer intencionalidade. Ele nos convida a orar com clareza, com foco. Quando você ora por alguém enfermo, a primeira coisa a se perguntar é: qual é a raiz dessa enfermidade? Nem sempre será revelada na hora, mas essa pergunta já muda a postura da oração. Em vez de gritar para o céu, você começa a escutar o céu. Em vez de falar muito, passa a ouvir mais. Muitas vezes, o Espírito Santo nos guia a orar por áreas que nem sabíamos que estavam adoecidas. Medo, trauma, dependência emocional, vergonha. Tudo isso pode estar adoecendo o corpo. E orar por isso é muito mais eficaz do que orar por cura de forma vaga. Outro ponto importantíssimo é o seguinte: a intercessão precisa ser feita com ousadia. Ousadia espiritual, não agressividade emocional. Ousadia de quem sabe quem é em Deus, de quem sabe que está posicionado em Cristo, de quem sabe que tem autoridade para tocar o céu em favor de outro. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas só é poderosa quando nasce de uma vida limpa e de um coração alinhado. Por isso, intercessores devem ser pessoas que cuidam da própria alma, que não carregam bagagens ocultas, que vivem o que pregam. E aqui há um alerta importante. Nem toda oração deve ser feita por todo mundo. Pode parecer estranho, mas há casos em que o Espírito Santo bloqueia. Isso não significa que não se deve amar ou ajudar, mas sim que Deus não está liberando você para tocar naquele campo específico. Pode haver envolvimentos espirituais ocultos, contaminações emocionais ou até mesmo riscos espirituais. Em Atos 19, alguns homens tentaram expulsar demônios dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E os atacou. Isso nos ensina que a autoridade espiritual não se herda, se constrói. Por isso, antes de orar por um enfermo, pergunte: estou autorizado por Deus a tocar nesse caso? E mais, estou espiritualmente preparado? Tenho vida no altar? Estou limpo? Essas perguntas não devem gerar medo, mas responsabilidade. Porque oração não é performance, é guerra. E quem entra em guerra sem preparo espiritual, corre o risco de sair ferido. E é justamente esse senso de reverência e preparação que diferencia orações eficazes de orações vazias. Interceder é um ato sagrado. É colocar-se entre alguém e o céu. É como subir uma escada invisível e apresentar diante de Deus o nome de alguém como se fosse o seu. É amar a ponto de se importar profundamente com a libertação do outro. E isso exige mais do que palavras bonitas. Exige entrega, verdade e fé. Muitas curas não aconteceram não por falta de poder, mas por falta de direção. Muitas orações não foram atendidas não por falta de fé, mas por falta de discernimento. Precisamos orar menos como mendigos e mais como filhos. Menos como quem implora, mais como quem se posiciona. Menos como quem age por impulso, mais como quem ouve antes de agir. Estamos falando de uma intercessão madura, que ouve, que pergunta, que espera, que age com sabedoria. E quando essa intercessão se manifesta, ela rompe cadeias que ninguém mais poderia romper. Porque quando o céu se move em resposta à oração de um justo, até o impossível se curva. Se você está sentindo o peso dessa verdade e reconhece que orou muitas vezes de forma rasa, não se culpe, mas não permaneça assim. Cresça, volte ao altar, busque mais, estude a palavra, ore com outros,
Busque experiências mais profundas com o Espírito, porque Deus quer te usar, mas quer usar uma versão mais firme, mais sensível e mais santa de você. Nem toda oração feita por um enfermo tem como raiz o amor ou a compaixão. Em muitos casos, a motivação verdadeira está em outro lugar, no ego. Sim, o ego também ora. O ego também jejua. O ego também impõe as mãos e até chora. Mas tudo isso para ser visto, notado, exaltado. E a Bíblia nos alerta contra esse tipo de religiosidade vazia que tem aparência de piedade, mas nega seu poder. Há uma oração que acontece em voz alta, mas está espiritualmente muda. Pense em quantas vezes você já viu pessoas orando em hospitais com gestos exagerados, palavras rebuscadas, tom teatral, como se estivessem numa peça. Mas Deus não se impressiona com performance. Ele vê o coração. E quando esse coração está cheio de vaidade, competição ou mesmo culpa disfarçada de compaixão, aquela oração perde o acesso. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E quando alguém ora apenas para ser aplaudido, não é mais intercessão, é autopromoção. Foi o que aconteceu com César, um empresário bem-sucedido e novo convertido. Ele começou a participar de cultos de cura e ficou conhecido por suas orações poderosas. As pessoas diziam que onde ele orava havia milagres, mas com o tempo, sua intenção foi mudando. Ele começou a se vestir para impressionar, escolher palavras que emocionavam o público, cronometrar suas falas para gerar impacto. Um dia, orando por uma senhora com câncer, percebeu algo estranho. Não sentia presença nenhuma de Deus, apenas um vazio. Depois daquele dia, refletiu e percebeu que sua motivação já não era o amor, mas o reconhecimento. E isso o levou ao arrependimento. Hoje, ele ora em silêncio, em secreto, com lágrimas discretas. E os milagres voltaram a acontecer. Esse relato nos ensina algo que Jesus já havia deixado claro. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Não é uma regra apenas para o espaço físico, mas um retrato da motivação. Há orações que precisam ser feitas longe dos olhos, mas perto do trono. E quem ora assim, de forma sincera, sem buscar elogios, carrega uma autoridade que o céu reconhece. O problema é que nossa geração foi ensinada a se mostrar, a buscar curtidas, aprovação, palmas. E isso penetrou até nos ambientes mais santos. Tem gente que só ora se tiver plateia, só impõe as mãos se tiver alguém filmando, só jejuam se puderem postar um versículo depois. Isso não é fé, é carência, não é intercessão, é orgulho com roupa de religião. E Deus abomina esse tipo de encenação. Orar por um enfermo não deve ser um palco para o seu nome brilhar. Deve ser um altar onde o nome de Jesus é glorificado. A glória não é do intercessor, nem do pastor, nem do ministério. É dele. E qualquer tentativa de roubar essa glória, por mais sutil que seja, corta a unção. E quando a unção se retira, sobra só barulho. Temos que ser honestos. Já houve momentos em que você orou por alguém apenas porque queria mostrar que sabia orar? Já sentiu o impulso de orar bonito e não verdadeiro? Já pensou mais em como seria visto do que em como o enfermo se sentia? Esses pensamentos, se não forem tratados, crescem como raízes de religiosidade tóxica e transformam a fé em performance. Mas a boa notícia é que Deus está sempre pronto a limpar, restaurar e ensinar. Ele não rejeita um coração quebrantado, mas ele não negocia com vaidade disfarçada. Por isso, se você deseja ser um verdadeiro intercessor, um instrumento de cura, comece pelo lugar mais difícil, o seu próprio ego. Peça a Deus que arranque o desejo de reconhecimento, o vício em elogios, a carência por aplausos. Quando oramos por alguém, aquele momento não é sobre nós, não é sobre nossa reputação, nem nosso currículo de milagres. É sobre o mover do céu naquela vida. É sobre graça.
E quem entende isso, ora com temor e não com orgulho. A oração eficaz nasce da humildade. E a humildade não é se sentir inferior, mas se colocar no lugar certo. O lugar de servo. O servo não aparece, mas serve. O servo não exige, mas entrega. O servo não busca título, busca o toque de Deus. E quando um servo ora com sinceridade, mesmo sem aplauso, o céu se move, porque Deus não resiste à oração de um coração puro. Chegamos num ponto do roteiro em que precisamos fazer uma pausa e refletir. Se esse conteúdo está mexendo com sua fé, se você já viu orações feitas de forma superficial ou com motivação errada, se esse tema te leva a repensar sua forma de interceder, então este é o momento certo para se inscrever no canal. Aqui não falamos de religiosidade rasa. Aqui nos aprofundamos no que realmente transforma. Deixe aqui nos comentários algo que você aprendeu sobre intercessão até agora. Ou melhor, escreva como você costuma orar pelas pessoas e o que já viu Deus fazer por meio da sua oração. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Poucas pessoas falam sobre isso, mas quem ora com sinceridade por enfermos sabe. Há um peso espiritual real envolvido nessa missão. Não é só uma questão emocional, nem apenas o desejo de ver alguém curado. Quando você entra em oração por um enfermo, você também entra em um território de batalha. Uma guerra invisível começa a se mover ao redor, e ela cobra um preço. A oração, quando feita com autoridade e fé, incomoda o inferno. E o inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, odeia quando alguém intercede por cura, porque isso traz à tona o caráter restaurador de Deus. Mas o que muitas pessoas não percebem é que orar de verdade por alguém enfermo exige mais do que palavras bonitas. Exige desgaste, vigilância, intimidade com o espírito e discernimento. Não é algo para se fazer de qualquer jeito. Juliana, uma professora de geografia e intercessora há mais de 12 anos, compartilhou sua experiência em um retiro. Ela contou que, nos primeiros anos de sua caminhada, toda vez que orava por alguém gravemente enfermo, algo estranho acontecia. No dia seguinte, acordava drenada, com dores pelo corpo, em confusão mental, como se tivesse apanhado espiritualmente. Depois de muito tempo orando e jejuando, ela entendeu que precisava se preparar antes de entrar nessas batalhas, como um soldado que se veste antes de ir à guerra. Hoje, ela jejua antes de orar por casos mais graves, consagra sua mente e sempre busca apoio em pelo menos mais uma pessoa em oração. E o resultado? Ela continua vendo milagres, mas agora, sem as sequelas espirituais que antes a atacavam. Isso nos ensina uma grande verdade. Orar por um enfermo não é um ritual automático. É uma entrega profunda, e como toda entrega, precisa de preparação. A Bíblia é clara ao nos dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Então, por que insistimos em encarar a oração como algo simples, leve, sem exigência de santificação? Quantos já oraram por alguém gravemente enfermo e dias depois caíram em tristeza, cansaço extremo ou até enfermidades estranhas? Isso não é coincidência. Isso é batalha. Por isso, se você se sente chamado a orar por pessoas doentes, especialmente casos espiritualmente delicados, como doenças incuráveis, câncer ou enfermidades com suspeita de opressão, prepare-se. Encha-se da palavra, jejue, peça discernimento, busque cobertura espiritual. Não vá sozinho. Porque, ao contrário do que parece, o momento da oração não é apenas entre você, o enfermo e Deus. Há também forças tentando impedir esse milagre. E se você não estiver fortalecido, poderá ser atingido pelas setas do inimigo. Não se trata de ter medo. Trata-se de ter consciência. A ignorância espiritual tem feito muitos intercessores desistirem, se machucarem e até adoecerem.
Já ouvi relatos de irmãos e irmãs que, após orarem por pessoas possuídas ou com doenças misteriosas, adoeceram profundamente. Não porque estavam em pecado, mas porque entraram na guerra sem armadura. E a armadura de Deus, como dizem Efésios, não é opcional, é essencial. Orar por alguém doente é um dos atos mais nobres da fé cristã, mas também é uma responsabilidade. Requer discernir se é o momento certo, se há uma direção do Espírito, se você está espiritualmente abastecido para aquilo. Porque a oração verdadeira é um canal de energia espiritual. E se esse canal estiver bloqueado, sujo ou fraco, não só a oração se torna ineficaz, como pode haver consequência para quem a faz. Infelizmente, hoje em dia se ensina muito pouco sobre isso. Em muitos lugares, qualquer um é incentivado a impor as mãos sem orientação, sem preparo, sem cobertura. Mas, como um médico que realiza cirurgias sem luvas, o intercessor desprotegido se contamina com as dores e guerras do outro. É preciso equilíbrio, sabedoria. Oração não é palco, é altar, é batalha, é entrega. Talvez você nunca tenha percebido o peso que sente após orar por alguém enfermo. Mas hoje, faça um exercício. Reflita sobre momentos em que você intercedeu intensamente por cura e depois ficou emocional ou fisicamente esgotado. Isso não é fraqueza. É sinal de que houve combate. E combate requer preparo. E, acima de tudo, entenda, você não está sozinho. Deus nunca te manda para a guerra sem suporte. Mas é você quem precisa buscar esse suporte. Ele já deu as armas. Cabe a você se revestir com elas. E uma vez revestido, orar por um enfermo deixa de ser um peso para se tornar um privilégio. Porque onde há preparação, há também vitória. Deixe aqui nos comentários algo que você aprendeu sobre intercessão até agora. Ou melhor, escreva como você costuma orar pelas pessoas e o que já viu Deus fazer por meio da sua oração. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Poucas pessoas falam sobre isso, mas quem ora com sinceridade por enfermos sabe. Há um peso espiritual real envolvido nessa missão. Não é só uma questão emocional, nem apenas o desejo de ver alguém curado. Quando você entra em oração por um enfermo, você também entra em um território de batalha. Uma guerra invisível começa a se mover ao redor, e ela cobra um preço. A oração, quando feita com autoridade e fé, incomoda o inferno. E o inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, odeia quando alguém intercede por cura, porque isso traz à tona o caráter restaurador de Deus. Mas o que muitas pessoas não percebem é que orar de verdade por alguém enfermo exige mais do que palavras bonitas. Exige desgaste, vigilância, intimidade com o espírito e discernimento. Não é algo para se fazer de qualquer jeito. Juliana, uma professora de geografia e intercessora há mais de 12 anos, compartilhou sua experiência em um retiro. Ela contou que, nos primeiros anos de sua caminhada, toda vez que orava por alguém gravemente enfermo, algo estranho acontecia. No dia seguinte acordava drenada, com dores pelo corpo, em confusão mental, como se tivesse apanhado espiritualmente. Depois de muito tempo orando e jejuando, ela entendeu que precisava se preparar antes de entrar nessas batalhas, como um soldado que se veste antes de ir à guerra. Hoje, ela jejua antes de orar por casos mais graves, consagra sua mente e sempre busca apoio em pelo menos mais uma pessoa em oração. E o resultado? Ela continua vendo milagres, mas agora sem as sequelas espirituais que antes a atacavam. Isso nos ensina uma grande verdade. Orar por um enfermo não é um ritual automático. É uma entrega profunda. E como toda entrega, precisa de preparação. A Bíblia é clara ao nos dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Então, por que insistimos em encarar a oração como algo simples, leve, sem exigência de santificação?
Quantos já oraram por alguém gravemente enfermo e, dias depois, caíram em tristeza, cansaço extremo ou até enfermidades estranhas? Isso não é coincidência. Isso é batalha. Por isso, se você se sente chamado a orar por pessoas doentes, especialmente casos espiritualmente delicados como doenças incuráveis, câncer ou enfermidades com suspeita de opressão, prepare-se, encha-se da palavra. Jejue. Peça discernimento. Busque cobertura espiritual. Não vá sozinho, porque, ao contrário do que parece, o momento da oração não é apenas entre você, o enfermo e Deus. Há também forças tentando impedir esse milagre. E se você não estiver fortalecido, poderá ser atingido pelas setas do inimigo. Não se trata de ter medo. Trata-se de ter consciência. A ignorância espiritual tem feito muitos intercessores desistirem, se machucarem e até adoecerem. Já ouvi relatos de irmãos e irmãs que, após orarem por pessoas possuídas ou com doenças misteriosas, adoeceram profundamente. Não porque estavam em pecado, mas porque entraram na guerra sem armadura. E a armadura de Deus, como diz em Efésios, não é opcional, é essencial. Orar por alguém doente é um dos atos mais nobres da fé cristã, mas também é uma responsabilidade. Requer discernir se é o momento certo, se há uma direção do Espírito, se você está espiritualmente abastecido para aquilo, porque a oração verdadeira é um canal de energia espiritual. E se esse canal estiver bloqueado, sujo ou fraco, não só a oração se torna ineficaz, como pode haver consequência para quem a faz. Infelizmente, hoje em dia se ensina muito pouco sobre isso. Em muitos lugares, qualquer um é incentivado a impor as mãos sem orientação, sem preparo, sem cobertura. Mas, como um médico que realiza cirurgias sem luvas, o intercessor desprotegido se contamina com as dores e guerras do outro. É preciso equilíbrio, sabedoria. Oração não é palco, é altar, é batalha, é entrega. Talvez você nunca tenha percebido o peso que sente após orar por alguém enfermo. Mas hoje, faça um exercício. Reflita sobre momentos em que você intercedeu intensamente por cura e depois ficou emocional ou fisicamente esgotado. Isso não é fraqueza. É sinal de que houve combate. E combate requer preparo. E, acima de tudo, entenda: você não está sozinho. Deus nunca te manda para a guerra sem suporte. Mas é você quem precisa buscar esse suporte. Ele já deu as armas. Cabe a você se revestir com elas. E uma vez revestido, orar por um enfermo deixa de ser um peso para se tornar um privilégio. Porque onde há preparação, há também vitória. Mas há algo que precisamos entender com muita maturidade espiritual. A ausência da cura visível não é a ausência da ação de Deus. Nem sempre o milagre acontece como gostaríamos, mas isso não significa que ele não está agindo. Às vezes Deus está curando por dentro antes de curar por fora. Outras vezes, Ele está nos levando a um nível mais profundo de confiança, onde a fé não depende de sinais visíveis, mas de uma entrega total. É difícil aceitar isso quando se está no meio da dor. Mas olhe para o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito, usado por Deus de maneira extraordinária, alguém que viu mortos ressuscitarem e multidões se converterem. E mesmo assim, ele escreveu em 2 Coríntios 12 sobre um espinho na carne que o afligia. Ele pediu 3 vezes que Deus o tirasse. E qual foi a resposta divina? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não foi curado, mas foi sustentado. E mais, ele encontrou na dor um lugar de revelação. Esse é o ponto. Deus nem sempre nos livra da fornalha, mas Ele entra conosco nela. Ele não prometeu uma vida sem aflições, mas garantiu que estaria conosco em cada uma delas. E às vezes, a maior cura que podemos experimentar não é a do corpo, mas a do coração ferido, da fé abalada, da alma que precisa ser restaurada. Muita gente acha que quando a cura não acontece,
é porque Deus ficou em silêncio. Mas e se, na verdade, ele estiver falando mais alto do que nunca? Só que num idioma diferente. Em vez de falar através de milagres, ele fala através da paz no meio do caos, do consolo no luto, da força no cansaço, da esperança quando tudo diz que acabou. Lembre-se de que a cura é uma promessa, sim, mas ela pode vir em tempos diferentes. Para alguns ela acontece no agora, para outros ela é progressiva ao longo dos anos, e para outros ainda, ela vem na eternidade. E isso não torna Deus menos bom, torna Ele ainda mais justo, mais soberano e mais sábio do que podemos compreender. Há um testemunho marcante de Noêmia, uma professora de literatura que viveu isso. Diagnosticada com esclerose múltipla, orou anos por cura. Em certo momento, ela ficou paralisada da cintura para baixo, mas em vez de desistir, começou a escrever devocionais diários de sua cama. Hoje, centenas de pessoas são impactadas por sua vida. E a cada nova carta ela termina com a frase: "Mesmo sem andar, corro para os braços do meu Pai." O corpo dela ainda espera o milagre, mas a alma já foi completamente curada. É esse tipo de fé que desafia o mundo. A fé que adora mesmo sem respostas, que continua servindo mesmo sem entender, que confia mesmo sem ver. Porque no fim, o maior milagre não é a cura do câncer, da paralisia ou da dor crônica. O maior milagre é manter o coração íntegro diante de Deus em meio a tudo isso. E mais, há pessoas que só conhecerão Jesus porque viram você suportando com fé. Sua dor pode ser a ponte para a salvação de alguém. Isso não é castigo, é missão, é privilégio. E quando o céu revelar o porquê de tudo, cada lágrima vai fazer sentido. Chegamos ao ponto mais profundo da nossa reflexão. A oração que cura. Mas não falo aqui de uma fórmula mágica ou de palavras decoradas que tentam manipular a vontade de Deus. Estou falando da oração que transforma, que toca os céus e move o coração de quem ora tanto quanto o coração de Deus. Essa oração é um encontro, um alinhamento, uma rendição total. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele fez uma das orações mais sinceras e poderosas já registradas. Ele disse: "Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Ele não negou a dor. Ele não fingiu estar bem. Ele pediu socorro. Mas no fim, entregou-se à vontade do Pai. Essa é a oração que cura, a que não exige, mas se entrega, a que não impõe, mas confia. Muitos de nós aprendemos a orar pedindo cura, mas poucos aprendem a orar aceitando o tempo e o modo de Deus. E isso não significa falta de fé. Pelo contrário, significa maturidade, confiança, intimidade com o Pai. Quando oramos assim, não há mais medo do futuro, porque ele já está entregue. E onde há entrega, há paz. E onde há paz, há espaço para a cura florescer. No tempo certo, do jeito certo, na área certa. Você pode sim pedir a cura, com ousadia, com fé, com lágrimas. Mas peça também por sabedoria, por discernimento, por coragem para continuar. E se a resposta demorar, continue orando. Se a cura não vier como você esperava, continue confiando. E se tudo parecer calado, saiba, o silêncio de Deus nunca é ausência. É presença que sussurra aos ouvidos, atentos. Há uma mulher chamada Bernadette, que depois de perder 2 filhos para uma doença genética rara, decidiu que não viveria como vítima da dor. Ela começou a visitar hospitais para orar com mães desconhecidas. A cada semana, ela levava uma flor e uma palavra de esperança. Hoje ela é chamada de a jardineira do corredor da oncologia. Ela não curou os filhos, mas ela foi curada da revolta, do desespero, da apatia. E hoje, planta esperança onde antes havia apenas tristeza. Esse é o poder da oração verdadeira. É por isso que, quando você se ajoelha, o céu se curva com você. Quando você levanta os olhos, mesmo em meio à dor, Deus te sustenta.
E quando você decide continuar mesmo sem forças, Ele mesmo caminha por você. A oração que cura não é apenas a que transforma circunstâncias, mas a que molda corações. E é por isso que este vídeo não foi feito apenas para te dar respostas. Foi feito para te lembrar que você não está sozinho, que há um Deus que te vê, te escuta, te conhece, e que a sua história ainda não terminou. A dor pode ter um capítulo, mas não será o final. Então, se este roteiro falou ao seu coração, eu te convido agora, com toda a alegria e gratidão, a se inscrever neste canal. Mas não como quem aperta um botão qualquer, e sim como quem se une a uma comunidade de fé, cura e esperança. Aqui cada vídeo é uma semente, cada palavra é um abraço, e cada pessoa que chega é bem-vinda como família. Agora me diga, qual foi o momento mais marcante deste vídeo para você? Houve uma parte em que você sentiu Deus falando diretamente contigo? Você já viveu uma história de cura? Ou está no processo? Compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode ser o milagre que alguém precisa ouvir hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que está passando por uma enfermidade ou que ora por um milagre há muito tempo. Talvez seja isso que essa pessoa precisa para renovar as forças. E lembre-se, Deus ainda cura, mas acima de tudo, Ele cuida. E às vezes, cuidar é mais profundo que curar. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e que você continue firme, com fé, com esperança e com o coração sempre voltado para o céu. Até o próximo vídeo.